Ok, estamos retornando para o nosso segundo bloco. Esse bloco de hoje é um bloco polêmico, sem dúvida nenhuma. É um bloco que a gente fica esperando a semana inteira. Porque tem bochicho, tem discussão, tem dúvidas e tem muita resenha para se falar. É o bloco em que nós temos o nosso convidado, o nosso árbitro Andrei. Andrei, primeiramente, obrigado por participar da programação. E hoje, começamos por onde? Mais uma rodada aí bem polêmica, né, em cima da arbitragem. Então, todo jogo, reta final do campeonato aí, professor. Então, todo lance, ele é uma polêmica, né? Ainda mais zona de classificação lá em cima e também a zona de rebaixamento lá embaixo. Então, todo jogo, ele sempre tem um lance para a gente detalhar. Professor, trouxe 2 lances aí que me chamou bastante atenção. Alguns colegas já me mandaram mensagem. Primeiro lance, a gente vai trabalhar, né, Santos e Vitória. Onde uma bola, ele vem da defesa do Vitória e vai em direção à área, né, penal do Santos. Porém, o goleiro Brazão, ele dá uma carga. O questionamento que eu recebi em particular, professor Andrei, mas ele não deu uma joelhada no seu adversário, ele simplesmente pulou para tentar buscar a bola, mas não teve aquele contato de agressividade para ser um penal. Porque dentro de campo, professor, né, o árbitro, o Klein, ele não deu o pênalti. O VAR chamou, né, ele verificou, chamou para a revisão, aí ele volta com a decisão penal. Mas o porquê que ele foi considerado penal, professor? Porque mesmo que o goleiro, ele não vai com o joelho com uma intensidade alta no seu adversário, mas ele dá uma carga. Em nenhum momento, eu vou pedir para repetir aqui o vídeo, em nenhum momento, né, ele faz um contato com a bola. Então a gente entende que o goleiro tem essa liberdade de pegar a bola com a mão. No alto, ele pula, né? Mas em nenhum momento ele disputa essa bola, que até seu zagueiro, seu companheiro, ele cabeceia a bola e não disputa a bola. Então, isso é considerado uma carga dentro do adversário, dentro da área penal, tiro penal. Então, pós-revisão, o árbitro ele volta com o tiro penal. Eu peço para segurar nesse lance aqui, até para dizer o seguinte, uma das coisas que mais me chama a atenção é na saída de bola do goleiro Everton, do Palmeiras. Ele sempre sai com o joelho esticado, ele sempre sai nessa defesa. E por várias vezes já vi ele bater, já vi ele tocar. Não é pênalti, não. Então, professor, aí por que é considerado penal aqui? Porque aqui ele não faz essa disputa de bola, ele não agarra a bola, ele só dá uma carga no seu adversário. O Everton, até tive o prazer de apitar um jogo dele no tempo que ele jogava no Atlético Paranaense, ele faz muito isso, e ele é muito grande. Então, todo o contato dele, quando é disputado, quando é agarrado a bola com a mão, aí é um lance legal. A não ser que a intensidade ou a carga dele seja muito desequilibrado com o seu adversário. Aí consideraria a pênalti. Deixa eu chegar numa coisa aqui, porque quando ainda árbitro de basquetebol, o jogador tinha o espaço aéreo dele. Exato. Era reservado, né? Que é a referência do seu atleta, né? Imagine eu jogando no gol, não era um espaço aéreo, era um espaço. Né? Já era o mundo aéreo meu, né? Isso é tá legal. Certo, mas então foi pênalti. Foi pênalti, né? Acertou o árbitro. Acertou o VAR, chamar o árbitro, e depois o árbitro reconheceu, né, que houve o penal dentro da área ali a favor do Vitória. Eu poderia dizer para você muito obrigado, até mais, valeu, tchau. Porque agora é a verdadeira polêmica da semana. O principal jogo da rodada ali, né? Primeiro e segundo lugar do Campeonato Brasileiro. Pontuação ficou a mesma após o resultado ali, então, né, era um jogo que todos criavam expectativa, até mesmo o trio da arbitragem é um trio da Copa do Mundo, né, participaram na Copa do Mundo aqui, né, e são um dos voluntários a estar na próxima Copa do Mundo. Antes de você trazer o lance, eu pergunto aqui, arbitragem, 0-10, nota? 8, professor. 8? 8. Não foi 10, mas também não foi nem 0. Por que 8? Porque 8, porque querendo ou não, é um jogo disputado. Né? A gente precisa ler o contexto do jogo. Né? Era um jogo que toda a visibilidade, toda a mídia estava focado, porque são duas grandes equipes que estão disputando ponto a ponto na classificação. Palmeiras vem com uma situação contra o São Paulo, né? Questão de arbitragem que seria um possível penal e não houve. Né? E Flamengo também vem uma possível reclamação no jogo anterior. Então, o jogo em si, ele já era um jogo difícil. Então, o Wilton, com a sua experiência de Copa do Mundo, ele conseguiu manejar. Teve alguns detalhes? Tem. Acho que todo jogo, né, o árbitro, ele sempre tenta buscar esse equilíbrio. Né? Então, ele poderia fechar nos 10, mas não fechou. Né? Mas eu jogo uma nota 8 ali, porque o jogo era difícil, professor. Então, vamos pro lance. Vamos pro lance. Né, o lance que mais chamou a atenção, né, iniciando aqui, era um escanteio.
O Wilton, ele vai à área, faz uma preventiva. O que é uma preventiva? Uma presença dele, né, e preventiva. Olha aqui, se tiver agarramento, ou é falta, ou é pênalti. Ele volta, né, dá o pênalti, professor. Ele está no segundo pau, no primeiro pau, perdão, pegando a primeira visão, só que a bola vai no segundo. Porém, aí, por que eu falo 8, professor? Se a gente voltar o lance ali, a gente vai perceber que ele ficou estável. Ele poderia fazer uma varredura para o segundo pau e pegar melhor esse empurrão, essa carga em cima do jogador Gomes, que seria do Palmeiras. Então, professor, o VAR... 2h30 no primeiro tempo. 2h30 no primeiro tempo, né? Tipo, então, era uma decisão grande no jogo. Era um jogo grande, era uma decisão grande, mas devido a esse lance, ele não dá uma interferência clara no adversário do Palmeiras. Por esse motivo, o VAR também concorda com a decisão do Wilton Sampaio, dentro de campo, de não dar o penal. Porque era uma decisão grande, era um jogo grande, mas o porquê que eu coloco nota 8, professor? Porque durante o jogo, devido a esse fato que aconteceu aqui no começo, ele tentou buscar um equilíbrio, né? Que até foi um jogo muito brigado entre os jogadores, que ele acabou não dando, entre aspas, as faltinhas. Ele tentou deixar o controle do jogo deixado mais para os jogadores do que para a arbitragem, né? Mas se a gente fosse fazer um pente fino aqui, eles seriam um tiro penal a favor do Palmeiras. Mas ele usou esse critério também durante o jogo para todos os lances, não foi? Exatamente. Então ele usou isso como base, como se né? Padronizou, né? Ele padronizou, ele colocou uma régua, né? O árbitro ele sempre coloca uma régua, olha, a partir daqui eu não tolero para cima, para baixo fica à vontade. Aí o jogador, eles vão sentindo o clima, né? Que até então deu 3-2 o placar, mas poderia ter dado uma decisão grande, aberto 1-0 Palmeiras e ter mudado toda uma estrutura de jogo. Então, realmente, por isso que eu coloco uma nota 8, né? Poderia aprimorar algumas coisas, algumas faltas que deixou passar, enfim, dado esse pênalti, certo? Mas também, pela sua experiência, ele conseguiu controlar, manejar o jogo ali durante a partida toda. Então, por isso que eu coloco uma nota 8. Mas aqui, a minha interpretação, a minha opinião, né, seria um tiro penal a favor do Palmeiras, sim, professor. Tá certo, então. Então, na opinião do Andrei aqui, seria pênalti a favor do Palmeiras. Bem, muito obrigado. Obrigado, professor. A gente tem que ficar à disposição. Valeu. Aí. Semana que vem voltaremos com... Espero que não, mas final de semana tem jogo. Sempre tem, né, professor? Tem Libertadores agora essa semana. E aí, ontem tivemos Sul-Americana. Tivemos um pênalti também bem difícil, né, do Atlético Mineiro. Foi ou não foi? A minha opinião foi, professor. Foi porque ele mesmo tendo uma proteção, né, mas o seu braço dá uma carga ali e acaba interferindo numa ação do ataque e acaba sendo penalidade. Mas na Sul-Americana o Atlético Mineiro conseguiu empate, vai reverter em casa, tá certo então. Gente, olha só, nós vamos pro intervalo e logo voltaremos com o nosso último bloco. Segura aí, é jogo rápido.